Agora, direto para o rubro-negro. Do lado de dentro hoje, Pedro, é isso? Ah! Olha lá. Tudo bem, Bruno? Lado de dentro, lado de dentro. Até agradecer aí a comunicação do Flamengo que nos deu abrigo, porque na primeira hora do Sport Center a gente até tentou, mas dá para ver que a camisa está até um pouco molhada ainda. A chuva é absolutamente torrencial nas imediações do Ninho do Urubu e foi impossível tentar entrar no ar ali do lado de fora. Enfim, a gente tentou e não conseguiu, mas estamos aqui abrigados neste momento na sala de imprensa, em uma das salas de imprensa do Ninho do Urubu para falar com o Fã de Esporte. Um abraço para você, um beijo para Mari, abraço aí, Breiler, Jailson, enfim, todo mundo ligado com a gente. Hoje vai ter daqui a pouco, numa outra sala de imprensa, sala de coletivos aqui do Ninho do Urubu, uma coletiva do diretor técnico de futebol, José Boto, vai falar sobre o planejamento para essa temporada do futebol, porque hoje, mais daqui a pouco, 15h30, os jogadores têm de se reapresentar ao técnico Felipe Luiz para começar o trabalho para a temporada de 2025. Na sexta-feira tem a viagem para os Estados Unidos, Flórida, onde disputa lá a FC Series, enfim, vai ter confronto com São Paulo. O Flamengo ficaria, pelo acordo com a última gestão, até um pouco mais de tempo lá nos Estados Unidos, mas agora vai ficar um tempinho mais curto, volta logo depois, porque dia 2 de fevereiro tem a Supercopa contra o Botafogo lá em Belém. Mas espera que nessa viagem, quem sabe, já tenha um reforço, né? O Juninho, atacante do Qarabag, do Azerbaijão. A notícia foi dada primeiro pelo Chiringuito, lá da Espanha. Até lamento um pouco dar crédito para eles, sinceramente, que sempre trataram muito mal o Vinícius Júnior na questão lá, enfim, de racismo e tudo mais. Mas foram eles que deram o crédito, que deram a informação primeiro. Então, o Juninho, que estava em vias de se acertar com o Sevilha, né? Houve uma ligação do Felipe Luiz, conversou com o jogador e o Flamengo está na parada, enfim, em conversas com o Qarabag para tentar chegar ali em torno de 4, 5 milhões de euros, quem sabe, para acertar com esse jogador e trazê-lo para o Ninho do Urubu. Quem sabe ele já possa encontrar a delegação nos Estados Unidos mesmo e aí ser anunciado como o primeiro reforço dessa era BAP no Flamengo. O Flamengo mantém essas conversas, tem como prioridade esse reforço ao ataque, já que perdeu o Gabigol, e também o Pedro está lesionado. Segue na sua preparação, a sua recuperação, mas muito provavelmente só no meio do ano. E o Juninho, um atacante mais móvel, que faz bem ali o papel na frente. Eu, sinceramente, não conheço, então não posso opinar tanto, apenas os poucos vídeos que vi. Mas o Flamengo, obviamente, analisou bastante, tem muito o perfil do José Boto e o Felipe Luiz deu o aval e conversou com o jogador. Bruno. Boa, Pedro. Obrigado, viu? Continua com a gente pra gente seguir na nossa conversa do Flamengo, certo, Mari? Com os números do Juninho, Boa. então, aproveitando a informação que o Pedro complementa, com 26 jogos lá pelo Qarabag, com 20 como titular, 11 gols, a média de 0,4 por jogo, 3 assistências e precisa de 128 minutos para participação em um gol. Mais do que, claro que a gente vai analisar o nome do Juninho e falar sobre o jogador, mas também sobre o perfil, né, de contratação, porque quando a gente fala o Flamengo, outras janelas, né, que a gente estava até brincando de uma passe que a gente não está acostumado. O Flamengo vai atrás de um atacante para substituir o Gabigol. A manchete, há 1, 2, 3 janelas, a gente já está falando de Cavani, Haaland, Harry Kane, quem que tá mal lá no, sei lá, ia caçar algum jogador que está há muito tempo sem... Richarlison. Poderíamos falar sobre o Richarlison. Agora já é um perfil diferente. Lewandowski, crise no Barcelona, precisando liberar jogador. Agora é outro perfil. Mas, olha, eu vejo o Juninho como um ótimo cartão de visitas da nova gestão do Flamengo. Eu vou remar contra a maré, porque o torcedor do Flamengo, acostumado a grandes contratações, quando vê o nome do Juninho, opa, quem que é esse? Jogou onde? Qual o currículo desse cara? À exceção do Carlinhos, que foi ali uma oportunidade de mercado depois do Campeonato Carioca, o Flamengo se acostumou a trazer caras prontos e grandes. Vinha, seleção uruguaia, De La Cruz, seleção uruguaia, Plata, também jogador de seleção. E aí o torcedor do Flamengo foi ficando mal acostumado porque a antiga gestão pensava o futebol dessa forma. Tem dinheiro, vamos investir, e buscava os caras que são até obviedades de mercado. A nova gestão, sob o comando do José Boto,
vai tentar esses nomes fora do radar de jogadores que chegam por um bom custo-benefício e que, de fato, têm utilidade para a equipe. E eu vejo que o Juninho tem pelas características dele. É um jogador diferente do Pedro, embora jogue centralizado também. Ele é um cara de atacar muito espaço, um cara de procurar profundidade, de explosão e potência na hora da finalização. Mas é um jogador muito interessante pela maneira como o Flamengo entende o mercado, que é de prospectar essas oportunidades. O Karabakh é um time do Azerbaijão, que não tem muita tradição de futebol, mas tem crescido no cenário europeu, chegou às oitavas de final da última Liga Europa. E o Juninho busca essa oportunidade de dar um salto na carreira. Poderia ir para o Sevilha, que é um time de segundo escalão da Europa, mas que tem muito destaque no futebol espanhol, e busca no Flamengo a sua grande oportunidade da carreira. E eu vejo como um movimento positivo do Flamengo, de como o Botafogo fez, tentar esses achados, tentar esses nomes que estão fora do radar, não só para dar satisfação para o torcedor, para fazer barulho em rede social, mas para atender a necessidade do time. E hoje a necessidade do time mostra que o Felipe Luiz precisa de um cara com as características do Juninho. Se vai dar certo ou não, é outra história, mas eu enxergo como um movimento de mudança de mentalidade do Flamengo no departamento de futebol. Essa mudança, ela é evidente, né, com esse nome, mas por ser o substituto do Gabigol, do Pedro, não precisaria ser um cara com um nome mais forte? Tem que tirar esse peso. Se vier com esse peso de ser substituto do Gabigol, já não vai dar certo. Porque você quer ver, o Juninho, ele fez com outras características, ele fez 70 gols na carreira toda dele. Sim. 70 gols, o Pedro e o Gabigol fazem em 2 anos. Sim. Se for essa comparação, coitado, a pressão em cima dele vai ser enorme. Não tem que ser essa pressão, tem que ser um cara que vai ajudar o grupo. Ó, a gente está contratando aqui um atacante que a gente precisava e, como o Breler falou, tem as características que vão ajudar o grupo. Parei também, como o Pedro falou, obviamente não conhecia o Juninho, fui pesquisar, fui procurar ali uns vídeos para analisar e ver quais eram as principais características dele. O que me chamou a atenção realmente é a velocidade. Só que ele não é aquele cara de velocidade pela ponta. Ele não é o cara que vai pegar a bola na ponta esquerda, tipo um Bruno Henrique da vida, que vai pegar a bola no meio campo, na ponta esquerda, e vai dar o tapa e vai sair correndo. Não, ele é um cara que ele joga mais centralizado. Quando ele joga mais centralizado junto com o centroavante, e aí é o ponto. Ele joga melhor quando tem um centroavante junto com ele. 1-2. Gosta de fazer 1-2, gosta de... Vem um meia, está se aproximando, faz 1-2, já sai em velocidade. Quando o Pedro voltar, ele pode jogar junto com o Tanto que a maioria dos gols que ele fez foi só dando tapa na saída do goleiro. O goleiro vinha saindo, mas ele já estava chegando na frente, só chapando, tirando do goleiro. Então, para mim, essa é a característica que o Felipe Luiz viu. De velocidade, um cara que protege bem a bola quando está cercado, sim, mas é um cara que pode jogar junto com o Pedro. Não, ele vai poder substituir nesse início. Ele não é um cara de costas, paradão. Pode fazer. Pode. É isso que eu tô falando, ele pode fazer, mas não é a principal característica. Ele é um cara de velocidade. Então, se vier a contratação e ele for bem no primeiro semestre, por exemplo, quando o Pedro voltar, pode ser um cara que vai poder jogar junto, não vai atrapalhar em nada. É isso que eu acho que o Felipe Luiz também já está pensando. E só para finalizar o comentário, isso mostra também a visão da nova diretoria, do José Boto e tudo mais. Porque ele se destacou assim, né? A gente estava falando... Foi o trabalho dele no Benfica, no Shakhtar, não é? Só para comparar o que a gente estava fazendo mesmo aqui, que a gente fez no Sport Center. Quando essa tela aqui estava o Roger Guedes. E a gente estava ali na letrinha dizendo que tinha 3 milhões em caixa. Se tinha 3 milhões em caixa e estava ali a foto do Roger Guedes, não fazia o menor sentido. Tudo bem, a torcida do Flamengo que se acostumou a ter nomes, enfim, de seleção e tudo mais. Mas a janela do meio do ano que o Flamengo fez foi muito cara. Então faz sentido ter uma contratação assim, se vier mesmo uma contratação com um pouco mais baixa em relação à finança, mas que vai entregar tecnicamente. Ô Pedro, hoje você falou que também tem a entrevista coletiva do Boto, né? Mais uma, teve a da apresentação dele e hoje tem mais uma. A princípio, é para falar sobre o quê? Será que essa questão também de contratação, de perfil de contratação, pode ser abordada na coletiva? Tem as questões do departamento médico. Departamento médico. O que é? Uma coisa mais geral ou você já tem alguma informação sobre isso? Não, uma abordagem geral, né? Ele vai falar sobre o planejamento da temporada 2025 e vai ficar aberto aí para perguntas, fazer uma abordagem geral. Obviamente, o tema do departamento médico, né, que foi basicamente implodido e totalmente reformulado, vai ser tocado nessa coletiva de imprensa. Então,
Isso reverberou internamente, externamente também. Então, isso vai ser tocado. Foram várias demissões, enfim, várias pessoas entrando também aqui no Ninho do Urubu, ou retornando, né? Nomes que já trabalharam também no Flamengo. Então, isso certamente vai ser tocado. Vai falar sobre planejamento, o perfil. E tem essa questão que o Jailson estava falando, um jogador que pode atuar ali como mais um 9 ou também pode jogar com centroavante também. O Felipe Luiz gosta muito de adaptar a cada adversário o seu time, então busca mesmo jogadores um tanto quanto flexíveis nesse sentido. E acho que não dá para rotular como substituto do Gabigol, porque é um jogador, como a gente disse, desconhecido pela maioria, vai chegar, talvez, muito provavelmente, e aí vai encorpar esse elenco. É uma mudança de perfil nesse sentido, mas não descarto, até conversando com algumas pessoas, que o Flamengo continue ali na frente, até pelo seu potencial financeiro, está se reestruturando nesse momento, um momento de equilibrar alguns pratos, como a gente ouve, mas ali na frente, logo mais ali na frente, contratar um grande nome novamente, assim, talvez não de baseada, mas um grande nome, porque até tem um super mundial vindo pela frente aí também. Então pode contratar um grande nome, um nome de destaque que já venha pronto, como era o perfil da antiga gestão. Então o Flamengo pode utilizar esse perfil do Boto de abraçar muito o scout, né? Nomes assim desconhecidos, entre aspas, da maioria do pessoal, Claro. mas do mundo do futebol conhecidos, né? Mas, no geral, um grande nome pode vir aí pela frente, sim. O Flamengo está tentando, como eu disse, equilibrar os pratos financeiramente para dar esse salto à frente de novo. E o Boto teve sucesso, assim, né, na carreira dele. Ô, Jailson, essa questão do departamento médico ela é curiosa, porque até nos últimos 2 ou 3 anos, a torcida questionava muito o departamento médico, preparação física do Flamengo. Principalmente o nome do Tanuri também, que ficou muito marcado pelas lesões, pelo tempo que os jogadores demoravam no departamento médico para se recuperarem. E a gente com certa frequência discutia isso, né, Mari? Sim, sim. Eu até falava que eu não achava no número de contusões diferentes do que dos outros clubes. A diferença é que como o Flamengo só tem jogador bom, só tem jogador de nome, toda lesão é manchete. O Juventude tinha muito mais contusão do que o Flamengo, só que... Eu acho que os 2 departamentos médicos que a gente mais conversa com frequência são São Paulo e Flamengo. É verdade, é São verdade. Paulo e Flamengo. Mas, enfim, existia o questionamento. Sim. E aí, quando assume a nova presidência e decide reformular esse departamento médico, existem as críticas. Sim. Então, qual que é o sentido disso? Mais pela demissão em massa. Acho que foi recuperar eu confesso que eu só vi por alto, mas eu acho que recuperaram uma questão do BAP falando que não tinha teria, prometido que não demitiria. não teria demissão e tudo mais, e agora, quando chega a assumir o cargo, ele demite e reformula um setor que, como você falou, por exemplo, o Arrascaeta, que é um dos principais nomes da equipe do Flamengo, o Arrascaeta não consegue terminar a temporada. Mas isso é o departamento ou é o jogador, né? Os Porque dois. tem jogador que também acho que é a soma. Para mim é a soma. Eu também não tenho essa resposta. Também né? não, mas para mim é a soma. Questão individual, sim, mas também tem a questão do departamento médico. Eu lembro que teve o Juan, quando o Juan ainda estava lá no departamento de futebol, falou: em determinado momento da temporada o Flamengo vai estar na bala, fisicamente e tudo mais. E não aconteceu. Quando o José Boto chegou ao Rio de Janeiro, no dia 28 de dezembro, a proposta do Cruzeiro já estava na mão do José Boto. O José Boto desembarcou já pegando o papel, digamos assim. E a proposta foi aquela que a gente trouxe também em primeira mão, 5 milhões de euros por 50%. E aí tinha que esperar a reunião do Boto com o BAP. E foi passando o tempo. Chegou o dia 1º, teve a primeira, digamos, reunião, porque aí de fato o BAP assumiu a presidência. E desde então, vocês já sabem disso, porque a gente trouxe em primeira mão a proposta do Cruzeiro para tirar o Fabrício Bruno. A primeira proposta foi recusada de 5 milhões por 50%, e aí depois o Cruzeiro foi aumentando, 7 milhões por 70%, beleza, meta, não sei o quê, parcelado. A última proposta feita pelo Cruzeiro, que foi aceita pelo Flamengo, é 7 milhões de euros à vista, no pau, na hora, 7 milhões de euros à vista, por 100% e sem bônus. Como assim, Vene? Antes tinha bônus e seria por 70%. Por que o Flamengo aceita fazer por 100%? Porque agora, gente, é porque é difícil explicar isso. É questão de fluxo de caixa.
No entendimento do Flamengo, é melhor você receber 7 milhões de euros agora à vista, no pau, 45 milhões de reais agora, a receber 7 milhões parcelado e você manter 30% de um jogador considerado idade avançada. E faz o total sentido. Gente, vamos botar na ponta do lápis. Eu acho que foi uma baita negociação do Flamengo. Primeiro, o jogador insatisfeito, o jogador só ia se desvalorizar. Ou vocês acham que nas últimas partidas da temporada passada o Fabrício Bruno jogou mal quando entrou? Por quê? Porque ele estava insatisfeito, ele não estava feliz. Ele se tornou reserva de um dia para o outro e ele não iria se tornar titular. Porque ele não se tornou reserva, não foi porque ele caiu de rendimento, foi por uma escolha do treinador. Não adianta, ele poderia comer a bola no treino, ele não se tornaria titular. É uma escolha técnica. E ele é um jogador que ganha muito dinheiro. O custo do Flamengo anual com o Fabrício Bruno é de pelo menos 13 milhões de reais só de salário. Só para vocês entenderem, é um custo elevadíssimo. Então o Flamengo pensou o quê? Pô, o jogador vai completar 29 anos, só vai se desvalorizar. Quem vai pagar 7 milhões de euros à vista no meio da temporada? Ninguém. Ah, mas o West Ham ofereceu tanto. Gente, ele ofereceu tanto. Aquilo foi uma loucura, aquilo não acontece de novo. Mesmo que ele volte a ser titular, mesmo que ele volte a ser convocado para a seleção brasileira, ninguém vai oferecer aquilo. E na ocasião o Flamengo aceitou, foi o jogador que não quis ir. Então o jogador só iria se desvalorizar, não iria render se ele entrasse em campo, porque é questão de cabeça, estava infeliz, bicudo, imagina, todo dia, infeliz, não ia dar certo. O Felipe Luiz entende de bastidor da bola, o Felipe Luiz já foi jogador, ele sabe que um jogador insatisfeito no elenco não vai fazer bem ao ambiente. Então você bota isso tudo e com 7 milhões de euros na mão, no cash, você consegue uma reposição à altura. Eu não tenho dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas. O que é melhor? Você ter um jogador que é bom, tá? Fabrício Bruno é bom, mas insatisfeito, rendendo pouco, podendo atrapalhar o ambiente do dia a dia do Flamengo, ou você contratar um jogador bem avaliado pela diretoria, pelo treinador, com sangue nos olhos e doido para fazer acontecer. O que é melhor, gente? Mas o Fabrício... Gente, não tem só o Fabrício Bruno no mundo. Não dá. O José Boto, ele é um cara que mapeia o mercado do futebol do mundo. Vocês acham que no mundo não tem um jogador do mesmo nível do Fabrício Bruno, ou até mesmo melhor, por 7 milhões de euros? É claro que tem. É claro que tem. A torcida precisa entender isso. Eu, Vene Casagrande, eu acho que foi uma boa negociação. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que foi uma boa? É isso aí, nação rubro-negra, abençoadas e abençoados. Pra quem não me conhece, eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira. Prestem atenção nessa grande informação que acabou de sair. O Flamengo pode estar fechando 2 contratações nessa sexta-feira bombástica. A primeira delas, o meio-campista experiente Jorginho, que joga pelo Arsenal. Jogador vai ter o seu contrato se encerrando em junho de 2025, ou seja, o atleta tem grandes possibilidades de chegar no Flamengo para jogar o Super Mundial de Clubes, né? O Palmeiras foi atrás do jogador, só que o atleta disse que se vir jogar no Brasil, tem o desejo de jogar no Flamengo, e a nação foi a loucura. A nação foi a loucura com essa informação. Então, assim, o Jorginho, o cara que já ganhou Champions League, já ganhou o Mundial de Clubes e chegaria para jogar pelo menos 2 temporadas aqui no cenário do futebol brasileiro. É um cara que pode agregar muito aqui no Flamengo, nesse setor de meio de campo, naquele setor onde o Arrascaeta joga, cara que já jogou pela seleção italiana. Então, assim, tem experiência de sobra. E o outro é o Kaique, jogador, zagueiro do Almeria, para ser o substituto do Fabrício Bruno. Então, assim, o Vene Casagrande cravou que é uma imensa expectativa do Kaique acertar com o Flamengo a qualquer momento. Estou trazendo para vocês uma informação bombástica. Kaique Jorginho pode sim pintar no clube de regatas do Flamengo. E desde já eu quero saber de vocês o que vocês acham com a chegada desses 2 jogadores. O nível do Flamengo pode aumentar cada vez mais, sim ou não? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.